todo mundo da importância que tem isso aqui para mim. E hoje de manhã a Ercília foi me chamar no quarto e a gente começou a chorar, abraçada já. E aqui está com meu amigo Ricardo, de tanto tempo, e a Odila, que a gente tem já andado pelo mundo juntas aí também, dois grandes amigos, e toda essa comissão. Vocês não sabem, a gente fica, como disse a Odila, o ano inteiro, todas as terças-feiras, todo mundo larga a sua clínica e a gente se dedica com todo carinho a arrumar e a fazer as 3 bios funcionar. Esse ano a Odila teve essa ideia, vamos falar sobre compulsão. Daí veja, a gente queria matar a Odila. Compulsão, porque na verdade a gente se mata para achar livros, artigos na internet, até tem, mas eu digo a vocês a verdade, eu não sou muito de artigos na internet, eu ainda gosto daquelas histórias dos livros. E aí você vai procurar livros sobre compulsão e é difícil de achar, é difícil da gente encontrar. Então a Odila estava dizendo, né, do Reich. Tá vendo? Eu quero ser compulsivamente moderna. Entendeu? Apareceu? Perto de mim. A moça vem ajudar. Eu sou apenas uma mulher. Então, então você vai consertando enquanto eu vou conversando com ele. Eu estava contando do nosso processo da história da compulsão. E aí eu fui pesquisar isso, e a Odila falou, e eu fui pesquisar em Freud. A primeira questão que eu quero mostrar aqui para vocês. E o Freud dizia da dificuldade... É só baixar aí que ele baixa. Vai? Não entendi. Mila. Olha, também na verdade eu nem preciso muito disso para conversar com vocês, porque eu não vou conversar muito, que eu quero dar espaço para o Ricardo, que é o nosso grande homem criativo aqui na mesa, o mais compulsivo de todos nós. Então, agora então eu vou indo sem isso aí, até essa coisa funcionar aí direitinho. Eu ia falar para vocês que na época do Freud, quando ele colocou o Homem dos Ratos, e que foi um caso dele, ele dizia assim, e o Rodrigues lá na minha época de formação, dizia, apareceu? Não é possível, não apareceu, esquece. Que foi um caso muito difícil de ser curado, a alucinação do Homem dos Ratos. Entrou. Ele é temperamental, compulsivo. Na época do... Gente, eu sou anticompulsiva. Eu sou se a Odila falou que ela era a como é que era? Inibicionismo, eu sou a exibicionismo, e essas coisas para mim não funcionam. Então, um pouco, se você quiser me pôr aqui, eu vou dizer, eu não vou precisar disso aí. Vamos desligar isso aqui.
Vou conversar com vocês que é melhor, entendeu? Eu estava dizendo que na época do Freud era toda essa questão do homem dos ratos lá, da questão da neurose obsessiva, que ele, afinal de contas, já decorei isso aqui também, para que eu vou ler, né? Ele falou dessa impossibilidade da cura, da dificuldade que tinha a neurose obsessiva. E se na época do Reich, bem como disse a Odila, foi toda a questão do masoquismo, da analidade, na época do Lowen, eu estava lá com ele, foi toda a questão do narcisismo e da culto à imagem. Foi onde mais o Lowen se preocupou, foi na questão do culto à imagem. E a gente estava em Nova York e era toda aquela história daquelas lugares que a gente ia cheio de espelho, onde todo mundo só compulsivamente olhava para si mesmo. E depois, no século passado, já em final do século passado, na verdade, no começo do século, foi a questões das fobias, né? Todo mundo tinha um problema de crises de pânico. Então, a gente estava no consultório, só escutava toda aquela coisa dos remédios para crise de pânico e crise de pânico. E hoje a gente vive toda essa história das compulsões. E compulsões, como eles estavam falando, compulsões enormes, compulsões, amanhã eu vou falar sobre um caso meu, sobre sexualidade, mas na verdade todos nós temos, em todos os dias, pequenas compulsões que a gente nem presta atenção nela. O mundo atual é feito de compulsão. Nós estamos passando por vários momentos de compulsão. Compulsão de corrupção, não é o máximo? A gente está vivendo uma compulsão de corrupção. Compulsão de queda de ministros. A gente não está vivendo a compulsão da queda dos ministros? Como se não tivesse. A gente tem a mania de falar de compulsão. O mundo atual está vivendo a compulsão por uma dificuldade enorme que a gente vive em relação à digestão do que a gente está vivendo na vida. É impossível digerir a televisão e a mídia, ela nos deixa compulsivamente apavorados. A sexualidade está vivendo no momento de compulsão, e eu fazia a pesquisa, quando vocês iam ver aí, e eu queria mesmo falar mais sobre a nossa atualidade, não tanto sobre o Reich, porque eles já vão falar bastante, o quanto a compulsão sexual, 3% eu fui achar nessa pesquisa dos homens, olha que ótimo, meninas, não nós, os homens, são compulsivos sexualmente, porque nós não, nós somos mais santinhas, né? Mas eles são compulsivos sexuais. 3% da população está atualmente categorizada como uma compulsão sexual. Então, esse é o momento de vida que nós estamos vivendo. E eu gostaria, porque não vou ter o que passar lá, de que a gente for fazer um exercício para passar a palavra para o Ricardão. Uma das coisas que eu queria dizer para vocês é que eu sou compulsiva de criar institutos. Na verdade, eu não devia ser compulsiva de criar institutos, mas eu sou compulsiva de criar institutos. Uma outra compulsividade que eu tenho, e que eu acho que eu quero que vocês pensem de vocês, por isso que eu estou preparando para a gente fazer um pequeno exercício, eu tenho uma compulsividade de números. Vocês têm essas coisas? De contar números? Eu agora comprei os e-books para pôr no carro, porque senão eu fico contando placa de carro, sabe? Tirando noves fora, essa coisa assim. Porque eu vou olhando as placas de carro, fazendo noves fora. Agora eu resolvi comprar uns livros para escutar. Essas são as pequenas compulsões que a gente tem. E que a gente, na verdade, por estar vivendo num momento de tamanho inflação na nossa cabeça em relação ao que tudo colocam para a gente não consegue ter a digestão. Então, qual é o nosso momento compulsivo, na verdade? Na verdade, a gente não consegue digerir o que o mundo atual está nos dando. E a gente está transformando essa digestão que a gente não consegue fazer, que a gente não consegue acabar de fazer, que a mídia nos dá,
e que o mundo atual nos dá. E eu acho que nos puseram a Beatriz, essa que a Odila trouxe, ela falou quais são as compulsões mais importantes que o mundo atual está nos dando. Então, compulsão sexual, a compulsão de dinheiro, ela estava colocando lá como uma compulsão de dinheiro, a compulsão das igrejas, a compulsão religiosa. O mundo, nesse momento, está vivendo uma grande compulsão religiosa. Ela fala que é uma polaridade da compulsão sexual, fica na polaridade oposta da sexualidade. Existe uma repressão muito grande e é por isso que a gente, como muito bem apresentou Dila, vai transformando isso em couraças e em pequenas compulsões. Então eu gostaria que a gente fosse fazer um pequeno exercício agora. Vocês vão respirar um pouco, fechar os olhos e pensar na compulsão de vocês. Mas nas pequenas, não pensem nas grandes não, as grandes deixem para segredos, vai. Nas pequenas compulsões, como essa que eu tenho de tirar o Novas fora da placa do carro. Alguém deve ter essa. Essa que a Odila trouxe de arrumar as questões impares. A outra que acho que foi a Ercília que trouxe de arrumar as coisas, de lavar as mãos, de não descasar, compulsivamente ficar com o mesmo homem sendo maltratada. Qualquer compulsão que vocês sintam, vamos fechar os olhos um pouco, respirar e pensar na compulsão de vocês. Gente, vamos entrar para dentro um pouquinho? Só para vocês pensarem qual é a pequena compulsão que vocês têm no dia a dia. Como é que vocês levam as compulsões de vocês? Respirem bem para dentro e pensem. Tudo isso que a Ercília e a Odila já falaram. E agora vocês vão pôr um sentimento nessa compulsão. Porque uma das coisas importantes para a gente entender é que um compulsivo sofre muito. Então tem um sentimento que a gente coloca aí quando a gente tem essas compulsões. Isso, respirem, voltem, pensem no sentimento. Falem com a sua colega do lado qual é a compulsão que você conseguiu achar na tua vida. Compartilhe um minuto. Agora todo mundo ficou compulsivo, veja bem.